Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou recebendo aqui o Fabrício. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite, eu agradeço. Pessoal, vocês não têm ideia da história curiosa que o Fabrício tem, mas eu vou deixar ele contar, né? A ideia do nosso programa aqui é trazer pessoas empreendedoras, histórias de superação, pessoas que saem, né, da CLT e vai para o empreendedorismo. E o Fabrício tem uma história um pouco diferenciada e eu tenho certeza que você que está aí em casa vai se inspirar com isso. Fabrício, para que o pessoal lá de casa conheça um pouco mais o Fabrício, conta pra gente quem é o Fabrício, onde o Fabrício nasceu. Conta pra nós, vamos lá. Vamos lá. Meu nome é Fabrício Valente de Oliveira, eu tenho 35 anos. Eu fui criado em Itu, mas sou nascido em Caraguatatuba, litoral do estado de São Paulo. Que delícia, praia. Praia, mas vim muito jovem para cá. Meu pai, à época, isso em 1988, teve um convite para vir trabalhar no interior e já era um anseio dele e da minha mãe pela questão de educar os filhos, questão de oportunidade. Eu tenho duas irmãs mais velhas, eu sou mais novo. Tenho uma irmã de 45 anos, não vai querer que eu fale a idade, mas já falei. Já falou, né? Tá vendo? É nutricionista aqui em Itu. Não vai falar o nome dela? Minha irmã se chama Luciana Valente. Já que você falou a idade, tá vendo? tem que falar a ficha toda. Pois é. Eu tenho uma outra irmã que se chama Tatiana Valente, que tem 41 anos de idade, é dentista, legal, aqui em Itu. Ambas trabalham juntas, juntamente com a minha esposa, Natália Valente, que tem 33 anos e que é mãe do Miguel Valente, meu filho, certo, que tem 1 ano e 8 meses, que fez há pouquíssimo tempo. E Natália faz o quê? Natália é psicóloga, Natália coordena nacionalmente uma multinacional. Bacana. Na área de RH, mas certo, muito focada na questão de desenvolvimento de pessoas, treinamento mais focado na área técnica, legal, né? E também atende junto com as minhas irmãs na clínica, que é uma clínica multifuncional aí, que todas atendem ali. Minha esposa, nos horários que ela tem disponível na agenda, ela também atende. Que bacana. Legal. E o Fabrício? Nasceu onde, Fabrício? Eu nasci em Caraguá? Isso, nasci em Caraguatatuba. Meus pais se conheceram lá. Meu pai é de São Paulo, minha mãe só nasceu em Aparecida, mas também foi criada no litoral. Hoje a gente ainda tem família lá. Temos alguma parte da família em São José dos Campos, né? E a família do meu pai, que é bem menor, está aqui em Itu, veio junto com o meu pai, né? Então, nasci em Caraguá, com essa questão vim para Itu. Meu pai teve um convite de uma empresa à época para gerenciá-la e aproveitou a oportunidade junto com o anseio que já tinha e viemos para cá todos para melhorar. Minha mãe, professora concursada, na época conseguiu a chamada remoção. Certo. E viemos para cá. Eu me formei aqui na época de escola, colegial, tudo. Que bairro você cresceu, Fabrício? Eu cresci com muito orgulho na Vila Roma, aqui em Itu. Um bairro inicialmente de famílias bastante simples, que depois foi evoluindo e meus pais residem lá até hoje. E é um bairro muito bacana, né? Muito bacana, meus amigos são todos de lá, tenho amigos da vida toda lá. Então, assim, é um lugar que eu tenho muito orgulho. Dizem que a gente não pode esquecer nunca de onde a gente veio, das nossas raízes. Exatamente. Então, eu fico muito feliz, realmente, de ter tido essa oportunidade, de ter tido uma infância ainda que hoje a gente não vê mais. De jogar futebol na rua, de brincar de esconde-esconde, dessas coisas que hoje, infelizmente, ou felizmente, o futuro vai dizer, a internet nos tirou, né? Sim. É uma opinião pessoal, mas é o que eu acabei vendo. Então, cresci na Vila Roma. Me formei no colegial, num colégio aqui de Itu chamado Divino Salvador, à época, e resolvi fazer faculdade de Direito. Sou formado em Direito, com OAB, tudo certinho, mas nunca quis fazer Direito para advogar. Nunca. Sempre quis fazer Direito, primeiro, para ter uma faculdade, que era uma coisa que eu via minhas irmãs se formando, ambas se formaram e trabalham nas áreas, mas eu queria ter uma faculdade, pensando também, às vezes, num concurso, alguma coisa, mas principalmente na questão de ter uma formação e entender que o direito está em qualquer relação que a gente faça. Certo. Então, desde sempre, eu fiz direito por isso, me formei aqui na FAD-Itu, com muito orgulho. Tive a primeira aula magna, à época, com o vice-presidente, Michel Temer, com bastante orgulho. À época, uma aula muito boa, que se tornou depois épica pela questão de ser um vice-presidente. Né? E tive aula com professores maravilhosos que até hoje são pessoas conhecidas do nosso meio. E desde então, logo que eu me formei à faculdade, eu tive uma oportunidade de ir trabalhar em um banco. Na época, um banco da iniciativa privada,
como eu coordenava uma área de atendimento, de uma área que o banco instalou aqui em Itu. Não era uma área de atendimento direto ao público, era uma área de back-office remota. Sim. E nesse banco eu permaneci por cerca de 4 anos, além de ter a oportunidade do crescimento profissional, eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa. Que bacana. No banco. Então eu agradeço sempre a esse banco por ter me dado essa oportunidade. Durante esses 4 anos que eu estava no banco, eu sempre me preocupava e tinha uma certeza que não era ali que eu queria ficar. Eu tentei me qualificar ao máximo, eu fiz 2 pós-graduações em Direito Imobiliário e Direito do Trabalho e fiz um MBA em Gestão. Tá. Isso tudo meio que na sequência, para aproveitar que estava com gás, ainda não era casado, tal, tinha tempo, fiz isso para ir me qualificando. Gestão empresarial. Fiz um MBA em gestão de negócios e novos negócios. Então bacana. Um MBA... Já voltado para o corporativo. Isso, já voltado para uma questão realmente de focar em gerir empresas, né? Tá. Só um parênteses nisso tudo, voltando um pouquinho. O meu pai, ele veio para Itu para ser diretor de uma empresa, mas logo depois ele teve um negócio próprio. Ah, que bacana. Então, desde os 9, 10 anos, eu e a minha irmã do meio, a Tatiana, a gente sempre trabalhou com o meu pai. Tá. Então, a minha irmã trabalhava, ajudava em balcão, meu pai teve uma loja uma sapataria com ortopedia. Certo. E aí, meu pai trabalhava em balcão, Tá. e eu também trabalhava, fazia banco, ajudava os meninos na oficina, tudo. Então, foi ali que a gente começou a pegar gosto por empreender. Tá. Daí, por razões aí maiores, o meu pai veio a se desfazer do negócio, e na sequência foi trabalhar também como funcionário de uma empresa aqui de Itu. Ok. E só voltando para não perder o foco. Daí, nesse tempo todo que eu estava no banco, eu sempre foquei em buscar algo melhor, em crescer profissionalmente e pessoalmente. E nesse momento eu sempre tive o costume muito grande de ler jornal impresso. Tenho esse costume até hoje. E um dia eu abri o jornal e vi uma oportunidade de um concurso público no Sebrae. Ah, ok. Sebrae São Paulo. Sim. E era um concurso para ser o consultor jurídico da área de administração. E era um concurso bastante concorrido, esse concurso eu me inscrevi, menino do interior, ainda não tinha esse conhecimento, eu falei, vou tentar aqui, o que eu posso perder? O Sebrae ele tem uma observação, você entra através de concurso público e depois você vira CLT. A única diferença é que você não tem a estabilidade. Ah, ok. Então, entrei no Sebrae, fiz esse concurso, 1000 pessoas para 2 vagas, passei em primeiro lugar. Puxa, que bacana. Então foi uma realização muito grande para minha família, para mim. Foi um momento muito importante, que foi um pouco antes de eu casar, a questão financeira, então foi tudo, Que bacana. tudo calhou. Então, do Sebrae, eu tive essa oportunidade, fiquei no Sebrae por 4 anos. E o que você fazia especificamente no Sebrae? No Sebrae eu entrei como consultor da área jurídica, Tá. focado em toda a questão de elaboração, fiscalização e execução de todos os contratos relacionados à prestação de serviços por meio de licitações. Ok. Bastante complexo, bastante focado na área realmente de direito administrativo, um negócio bastante técnico. Uhum. Só que com o tempo lá dentro, depois de 1 ano, até pelo perfil de liderar, de liderança, surgiu um concurso interno para coordenar todo o estado de São Paulo no que diz respeito à infraestrutura. Ok. E eu prestei esse concurso com mais 40 e poucos funcionários que tinham as mesmas condições e acabei passando e fui designado para ser o coordenador de toda a área do estado. Aí se iniciou uma outra realidade. Eu vejo que no banco você também era da gestão, né? Sempre. Você sempre esteve nesse comando de gerir pessoas. Sempre eu tive essa facilidade em gerir pessoas, Ok. e liderar e contagiar positivamente. Eu vejo que eu tenho essa facilidade de fazer as pessoas comprarem a minha ideia positivamente. Bacana. Eu nunca fui aquele gestor tirano de falar alto, de bater na mesa, não. Sempre busquei ser parceiro de todos eles. Legal. E aí? E daí, nesse tempo do Sebrae, a hora que eu fui ser coordenador, me veio uma outra realidade. Uma realidade de você, infelizmente, ter que aceitar algumas coisas que você não está acostumado, ter que fazer algumas coisas que em alguns momentos você não concorda, no sentido de, às vezes, você precisa fazer uma obra que daria mais resultado prático para a sociedade, mas não daria tanto viés político para aqueles que coordenavam. Sim. E nesse momento eu comecei a esbarrar em algumas questões de valores. Valores. Eu comecei a me incomodar muito com essa questão e comecei a pensar e voltar a ter
um desejo de empreender. E aquela coisa de interior, realmente, de querer voltar para interior. É porque estava em São Paulo, Estava né? em São Paulo, eu tinha uma vida bastante corrida, porque após eu me casar, eu me mudei para Jundiaí, a família toda da minha esposa é de Jundiaí. E eu tinha uma vida de ir para São Paulo em ônibus fretado, sair muito cedo, voltar muito tarde, além do ônibus pegava metrô, era uma vida extremamente corrida. E daí, diante das situações, surgiu uma oportunidade. Eles estavam trazendo uma pessoa do governo para a área que eu estava e ali deu um start para eu sair do Sebrae. Tá. E eu saí do Sebrae por meio de uma situação, algumas economias que eu tinha, com a ajuda da minha esposa, a ajuda dos meus pais, tudo. Eu falei, eu quero ter um negócio. Quanto tempo você ficou no Sebrae? Fiquei no Fabrício? Sebrae 4 anos. 4 anos. 4 anos. Foi um período bastante valoroso e significativo. Aprendeu muita coisa. Posso dizer que do estado de São Paulo, os grandes polos do estado de São Paulo, desde lá de Votuporanga, passando por toda a capital e todo o interior, eu conheço todo, porque o Sebrae é bastante capilarizado, então eu tive toda essa possibilidade de realmente conhecer o estado todo e gerir toda a parte administrativa do Sebrae. Uma experiência muito rica. Uma experiência muito rica de lidar com pessoas muito diferentes, Sim. diferentes condições, lidar com esse híbrido entre público e privado, interesses públicos e privados, pessoas que realmente dirigem um estado, às vezes, estarem ali na tua frente, Sim. em uma reunião com você. Então, realmente, uma experiência muito valorosa. Eu acho que de tudo a gente tira algo. Sim. Né? Então, disso, eu saí de lá com uma cabeça muito grande, tentei absorver muito essa questão do que o Sebrae me ensinava, Sim. né? Como a parte de empreendedor também, e saí de lá tentando realmente ver qual era o meu foco. Tá. E disso, eu falei, agora eu vou empreender e vou buscar algo, né? E sempre tive o sonho, algo lá na minha cabeça dizia que eu queria sempre ter um supermercado. Tá. E eu falei, já que eu saí, agora eu tenho tempo, tenho um pouco de condição, eu falei, vou procurar algo. Tem conhecimento? Tenho conhecimento. Sai de dentro de uma instituição que praticamente é referência para nós aqui, né? Exato, Enquanto empreendedorismo. empreendedorismo, né? Em gestão, Em em gestão, tudo. né? E falei, vou tentar, porque se eu não tentar agora, quando que eu vou tentar? Então você não vai contar ainda. Tá certo. O pessoal lá de casa com certeza deve estar extremamente curioso, como eu aqui estou extremamente curiosa para saber qual foi o desfecho, né? Sai do Sebrae com uma bagagem imensa. Como é que será que foi essa vinda do Fabrício para o mundo do empreendedorismo efetivo agora, né? Exatamente, Sentando do outro lado da mesa, né, na Fabrício? prática. Não é? Não saia daí. Eu espero você. Estamos de volta em mais um programa do nosso Café de Negócios e eu estou aqui com o Fabrício Valente, que está nos contando a sua história empreendedora. Fabrício que teve a oportunidade de trabalhar no Sebrae, pegou toda a sua experiência, né, Fabrício? Estava nos contando aqui no bloco anterior e foi, então, empreender. O que você fez, Fabrício? O que você resolveu abrir com toda essa bagagem de quem trabalhava, né, no back-office ali do Sebrae? Exatamente. Daí, o que eu pensei? Eu falei, eu preciso pensar numa atividade. Sempre me disseram que algo relacionado à alimentação era algo que era menos suscetível à crise. Sim. Isso a gente estava no ano de 2015, bem no começo de 2015. E você com quantos anos de idade? Em 2015 eu tinha acabado de fazer 31. 31 anos, tá. Isso. E ali eu falei, eu vou pensar em algo que seja menos suscetível à crise e algo que seja dinâmico. Tá. E eu optei pela aquisição de um mercado. Nada muito grande, mas também não aquele mini mercado, um mercado de um porte médio, Tá. Numa cidade próxima a Jundiaí, chamada Louveira. Tá. E optei por Louveira pela questão de não ter nenhum supermercado de rede na cidade. E também pela questão
de entender que ali eu me daria bem pela questão do tipo de trabalho. Certo. Quando eu adquiri o mercado, a gente acha que sabe empreender até a hora que a gente pega aquilo, a gente acha que tem preparo até a hora que a gente vai na atividade fim. Inclusive, reforçando isso que você fala, para os nossos telespectadores é bastante importante, né, a gente reforçar isso. Veja bem, eu estou falando com uma pessoa que saiu de dentro do Sebrae, que é a nossa referência enquanto empreendedorismo aqui no Brasil, né, Fabrício? Exatamente. Meu último projeto como gestor do Sebrae foi montar a primeira faculdade de empreendedorismo do Brasil. Sensacional, né? Então, eu participei, lógico, muito mais da infraestrutura, mas acompanhei toda a parte, né? O processo, né? Exatamente, educacional, né? Ok. E consegui absorver muita coisa. E aí? Quando eu adquiri o mercado, eu tive uma situação de realmente muito sucesso no início, com essa veia empreendedora, com essa coisa do preparo, coloquei muita coisa nova, mudei a cara, transformei no mercado pequeno com cara de mercado grande, com tudo identificado, móveis novos, equipe uniformizada, atendimento padronizado. Então tudo aquilo começou a dar frutos. E eu tive um ano de 2015 que eu decolei, foi maravilhoso. Muito bom realmente, eu falei, estou no caminho certo, financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Tá. No ano de 2016, quando virou o ano, alguma coisa, ali eu senti que começou a se mexer de forma diferente. Talvez se perder? Eu não digo se perder porque, coincidentemente, e não fazendo a meia-culpa, a partir de 2016 foi bem o epicentro da crise. Da crise que nós tivemos. Da crise econômica. E eu atendia um público que eram classe C e D, e se é que existe uma classe abaixo de D, era esse tipo de público que eu atendia, um público bastante simples. E foi o público, eu tinha uma gama de pessoas que moravam no entorno do supermercado, cerca de 3 mil pessoas. E o desemprego afetou diretamente essas pessoas, porque elas trabalhavam em atividades laborais braçais, Sim. em empresas que Louveira é uma cidade muito forte, tem muitas indústrias. E essas indústrias com a crise cortaram de 40%, 50% até 60% dos funcionários, quiçá algumas empresas que fecharam. Então, o meu movimento que era de um X, ele caiu para 80% no primeiro semestre. No segundo semestre caiu para 60%. Quando virou o ano para 2017, meu movimento que era um X caiu para 50% do que era. Tá. Só que os custos não diminuíram. Não diminuíram. Folha de pagamento, né? A gente teve que se reinventar, cortar funcionários, infelizmente, eu ter que trabalhar mais, eu ter que aprender a trabalhar na padaria, no açougue, no caixa, porque nos movimentos de rodízio dos funcionários eu tinha que estar em tudo, para economizar. Procurar novos fornecedores, quebrar a cabeça para conseguir manter as contas em dia. E aí entra uma situação muito difícil que é a gente se questionar na parte profissional e pessoal. Okay. Porque isso afeta toda a sua vida, afeta o seu campo profissional e pessoal, porque você se questiona, será que o que eu aprendi não vale de nada? Será que eu sou incapaz? Será que eu sou ineficaz? E naquele ponto você começa a se questionar e isso vai te matando um pouquinho por dia. Certo. E eu fiquei muito tempo, durante esse tempo todo, aquilo foi me consumindo. E a partir daquele momento eu tentava novas atividades, tentava novas questões, comecei com uma parte mais de refeições aos fins de semana, prontas para ver se aquilo se movimentava e nada dava resultado. E eu cada vez mais tentando buscar um caminho, uma nova vertente. E você era sozinho no supermercado ou você tinha auxílio, tinha alguém que era o seu backup ali, Não, que nada. você dividia? A minha realidade era de entrar no supermercado todos os dias às 6h15 da manhã e sair às 8h30 da noite. Tá. E nesse intervalo ter que sair para fazer compras, banco, administrar. Tá. E isso quase custou meu casamento também. Certo. Eu cheguei a ficar um curto período aí separado da minha esposa. Certo. Tempo bastante difícil, porque não só a questão financeira, mas isso te afeta, porque você começa a não conseguir separar. Sim, sim. Você chega na tua casa, você já não tem aquele ânimo de conversar, de dividir, sim. Você começa a se questionar e aquilo vai te matando. Sim. E naquele momento, por uma questão de necessidade, eu voltei a advogar em algumas coisinhas para complementar a renda. E no final de 2017, me amadureceu a ideia de realmente vender o negócio junto com a questão da vinda do meu filho. Tá certo. Quando meu filho veio, eu falei, eu vou mudar de vida,
para melhorar a minha qualidade e, acima de tudo, para eu ter mais tempo com a minha família. Eu, sem qualquer tipo de hipocrisia, foi muito mais pela questão do mercado não estar bem, né? Certo. Mas se uniu a questão de ter o meu filho. Certo. Daí, no começo meu filho nasceu em dezembro de 2017. Em março de 2018, eu fiz a venda desse supermercado. E no momento da venda do supermercado, basicamente eu vendi para pagar dívidas. Sim. E saí de lá novamente pensando o que eu ia fazer. Tá certo. Eu tinha bagagem, tinha conhecimento, mas fiquei aí quase 3 anos fora do mercado, assim, no que diz respeito à famosa CLT. E nesse momento eu falei, eu tenho que voltar a trabalhar. Emprego naquele momento, a crise ainda estava muito forte. Certo. Eu comecei a fazer algumas consultorias, que são chamadas consultorias de resgate, para tentar ir às empresas e erguer essas empresas que estavam mal. Tive a oportunidade de fazer em algumas empresas em Louveira, Jundiaí e aqui em Itu. Certo. E aí eu caí num outro ponto. Eu falei, olha, eu estava até me saindo bem nessa questão das consultorias, mas eu sempre querendo buscar alguma questão relacionada a voltar ao mercado de trabalho numa forma mais efetiva. Certo. E em uma única empresa onde eu pudesse exercer o meu trabalho. Isso é muito curioso, né? Exatamente. Porque as histórias que nós temos aqui no nosso programa é o sujeito da CLT que vai para o empreendedorismo, né? E hoje a gente vê exatamente o inverso, né? Um empreendedor que, na verdade, nasce dentro de um Sebrae, né? E volta para a CLT. Exatamente. Eu voltei primeiro por uma questão óbvia de necessidade. Sim. Mas também por um anseio de realmente voltar. Eu acho que o ser humano, para ser feliz, existe uma palavra muito importante chamada utilidade. Ele precisa se sentir útil. E às vezes a pessoa demora a se achar naquilo que ela é útil. Eu, graças a Deus, desde muito jovem, soube o que eu poderia ser útil. Que seria gerenciar pessoas, uma empresa e dali partir para algo maior. E ser empreendedor também é saber o momento de parar, né? Eu penso que é um ato de inteligência, né? Porque não adianta também eu avançar naquele negócio. Eu posso me tornar empreendedor em outros negócios, Exatamente. né? Nem necessariamente você precisa empreender sendo dono. Sendo dono, exatamente isso. Eu acho que isso é fundamental. E o mais fundamental disso tudo é você ter o time de saber o seu papel dentro da sociedade e também buscar o que eu digo a respeito de felicidade. Sim. A felicidade não está só na vida pessoal, você tem que ter um meio termo entre pessoal e profissional. Sim. E nisso, no começo de 2019, quando deu a virada do ano, né, que tem a contagem regressiva, eu prometi para mim mesmo e pedi, como um homem de fé, que Deus me ajudasse. E que 2019 fosse a virada. E os anjos da vida da gente me colocaram, né? Você é uma delas. E a minha irmã fizeram essa ponte. Me trouxeram onde eu estou hoje, que é a Sudoeste Ambiental. Que foi uma junção, uma realização de tudo aquilo que eu buscava profissionalmente. Ter a capacidade de encontrar uma pessoa tão boa como o dono da minha empresa e livre de qualquer tipo de agrado gratuito, é porque é uma verdade. É uma pessoa que me acolheu da melhor forma. E que desde o primeiro momento me deixou muito claro que eu teria essa autonomia de poder mudar a empresa dele, que sempre foi uma empresa muito correta, honesta, mas que foi uma empresa que sempre foi familiar, com procedimentos familiares. E a única coisa que eu pedi para ele, que me desse liberdade e autonomia dentro daquilo que a gente combinou, que eu ia profissionalizar a empresa dele. E eu entrei nessa empresa no dia 16 de janeiro desse ano, e desde então a gente vem construindo juntos, a 4 mãos, uma história que só vem melhorando, uma história de sucesso. É uma empresa que já tem 33 anos e que a gente tem conseguido resultados assim extremamente satisfatórios. É uma empresa que hoje se coloca no mercado de forma muito, muito consolidada. Eu tenho uma equipe muito boa, graças a Deus. Uma equipe que comprou a minha ideia e que hoje, muito antes de trabalhar pela empresa, eu tenho certeza que trabalha por mim. Que bacana. Porque compraram a minha ideia, porque sabem que eu estou ao lado deles. Que bacana. E a gente tem uma administração bastante compartilhada, sabendo dividir as atividades e dando autonomia para os subordinados conseguirem exercer os seus papéis. Para saber a importância de cada um mesmo. Isso está, graças a Deus, se refletindo no crescimento que a gente está tendo, na subida em faturamento, em posição de mercado. Então a gente fica extremamente feliz e eu fico extremamente feliz
pela oportunidade que me foi dada e pelo papel que a gente vem conseguindo exercer. Que bacana, que história bonita, Fabrício. Fabrício, fala para o pessoal lá de casa que talvez esteja passando pela mesma situação que você está passando. É possível mudar? Eu acho que a primeira questão, se não deu certo hoje, pode dar certo amanhã. Certo. Eu tenho uma frase que é de um filósofo, se eu não me engano, ele é húngaro, e a frase fala exatamente um negócio muito forte, que ela fala, tenta, fracassa, tenta de novo, fracassa melhor. E apesar da frase ser forte e ter um sentido negativo, ela traz uma mensagem de perseverança e de resiliência muito grande, que você não desista. Se você caiu hoje, diz que até o cair é bom porque você cai para frente, diz que o ruim é trombar, né? Sim. Porque trombar você tromba e volta. É bíblico, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Exatamente, e aquela coisa de sempre ser intenso na vida. Busque ser intenso, nunca seja morno. Então é possível mudar, acredite em você, tenha sempre do seu lado pessoas que te apoiem. Isso é fundamental. Eu sempre tive ao meu lado pessoas que me apoiaram muito. Minha família de sangue e a pessoa que eu escolhi para viver. Então, disso eu tenho certeza que foram os pilares primordiais para eu chegar onde eu estou. Eu não cheguei em lugar nenhum ainda, mas aonde eu cheguei foi graças a eles. Muito bom falar com você. Eu agradeço também. Então, já que você está, né, nesses agradecimentos, né, nesse sentimento de gratidão, Claro. esse último minuto do programa é para você e para suas pessoas, para você Claro. agradecê-las. Olha bem para elas lá e Tá certo. fala o que seu coração mandar, Tá Fabrício. certo. Eu queria agradecer, obviamente, a minha família, meus pais, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos e principalmente a minha mulher e meu filho, que cada dia fazem tudo isso ser possível. Por eles que eu vivo, por eles que eu acordo e por eles que eu sigo. Muito obrigado. Para todos. Muito obrigada, Fabrício, pela oportunidade de ter você aqui com a gente, pela humildade de chegar diante de uma câmera e dizer, olha, é possível dar um passo para trás, mas agora dá 1000 passos para frente. É isso aí. Você, com certeza, me inspira e inspira todo mundo que está nos assistindo. Que bom. É um privilégio para mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você aí de casa não só se inspirou, mas também se emocionou com a história do Fabrício, assim como eu também me emocionei. E eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.